Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você está acessando o canal. Eu sou o professor Micael e nesse momento nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os cálculos na estatística, né? Nós vamos montar a tabela de distribuição, nós vamos encontrar o cálculo da frequência relativa, né? E através dessa tabela a gente também vai montar alguns gráficos, né? Espero que você possa aproveitar ao máximo. Então vamos para a nossa aula? Em relação às coletas de dados, aqui nós temos uma situação que foi feita a pesquisa, né, com 20 pessoas sobre a cor preferida de alguns alunos da classe. Digamos aí que foram 20 alunos da classe. E aí o que acontece? Primeira coisa que tinha que ser feito, né, para saber se esses 20 alunos foram todos os alunos ou foi apenas alguns alunos, para saber se é um censo ou se é amostra. De acordo com a informação que temos aqui, ele não vem dizendo, né, se é o censo, a quantidade toda, ou a amostra, uma pequena quantidade. Mas uma coisa é certa, a variável aqui é uma variável qualitativa. Por que qualitativa? Porque está perguntando o gosto, né, de uma cor preferida, uma qualidade, né? E aí o que acontece? Nós vamos agora representar na tabela de distribuição as informações que nós encontramos, que nós coletamos. Primeira coisa é colocar em rol, tá? Na tabela de distribuição, nós vamos pegar apenas as cores e colocar em ordem crescente. Não vamos refazer uma tabela com quantidade de cada um, mas apenas colocar em ordem crescente. Primeiro com A, né, a letra A, azul. Então, primeiro aqui azul. Depois, branco. Letra B. Aí C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Lilás. L, M, N, O, P, preto. Q, R, S, T, U, V, verde. Agora vamos colocar a frequência absoluta de cada uma delas, ou seja, a quantidade que tivemos cada uma delas. Azul, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cores azul. Agora o branco, né? 1, 2, temos 3 cores brancas. Lilás, vamos lá pro lilás. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cores lilás. Preto, um preto. Essa tem um preto só. E o verde, 1, 2, 3, 4. 4 verdes. Quando terminamos de colocar a quantidade de cada um, a frequência absoluta, nós devemos somar para saber se realmente corresponde à quantidade que tem. Tá? Então, 6 mais 3, 9, 9 e 6, 15, e 1, 16, e 4, 20. Por que eu tenho que fazer isso? Se ele der outro valor diferente dos 20 que temos aqui, ó, automaticamente tivemos algum cálculo errado, contamos alguma coisa errada, tá? E aí a gente tem que conferir tudo de novo para saber qual foi aquele que passou despercebido e aí erramos a quantidade. Se não, agora nós vamos calcular a frequência relativa. Aqui então temos a tabela de distribuição, completamos as cores em forma crescente, a frequência absoluta de cada uma delas, totalizamos 20, né? E agora vamos encontrar a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É justamente a representação em forma de porcentagem. Uma coisa importante, sempre o total vai representar 100%. Nesse caso, os 20
ele representa 100% dessa tabela. Se fossem 50 pessoas, as 50 pessoas que representavam 100%. Nesse caso, é o total, 20, que é 100%. Para encontrarmos a porcentagem das 6 pessoas que gostam de azul, nós vamos utilizar a regra de 3. Vou dizer que 6 de um total de 20, né? Olha, 6 de um total de 20 equivale a alguma coisa que eu quero no total de 100%. Tá? Por que X? Porque eu não sei qual é. Então a gente vai procurar agora. E aí eu faço a regra de 3. A regra de 3, ó. 20 vezes x, 20x, igual 6 vezes 100, 600. Passo o tracinho, jogo o 20 aqui embaixo. E aí eu divido 600 por 20. Corta esse zero com esse zero para facilitar a nossa divisão. 60 por 2, x é 30%. Aqui, já encontramos. Automaticamente já temos a lilás também. Por quê? Porque lilás também é 6, então eu já coloco aqui, ó, 30% também. Então eu vou colocar aqui ó, azul e lilás. Já diminui um cálculo. Branco. Não dá nem para ver direito, mas vamos calcular aqui, ó. Branco é 3, aqui, ó. 3 pessoas de um total de 20 que optaram pelo branco. X sobre 100. O interessante é que essa segunda fração ela sempre será a mesma. Por quê? Independente do cálculo, vai ser o que eu quero e o total sempre será 100%. A fração absoluta, a frequência absoluta será diferente em relação ao total, né? Porque pode variar de acordo com a quantidade de pessoas pesquisadas. Regra de 3 também. 20 vezes x, 20x. 3 vezes 100, 300. Dividido por 20. Corta 0 por 0. 30 por 2, x é 15%. Então, branco, 15%. Preto, vamos lá, preto. A preto, vou colocar preto. Preto. É 1 de 20, x%. Regra de 3, 20 vezes x, 20x. 1 vezes 100, 100. Sobre 20, corta 0 de lá com 0 de cá. 10 dividido para 2, x é 5%. E por fim o verde. Cadê que tem cor verde? Verde. O verde são 4 pessoas, então 4 sobre 20. X sobre 100. 20 vezes x, 20x. 4 vezes 100, 400. Traço 20 embaixo, corta 0 com 0. 40 dividido por 2, x é 20%. Aqui então montamos aqui nossa frequência relativa, que é a porcentagem de cada um. Através disso também podemos tirar algumas conclusões. Quais são essas? A cor preta ela representa o mínimo, né? Quem escolheu o preto é o mínimo, que é 5%. E quem representa a maior porcentagem é azul e lilás com 60%, 30% de cada. Certo? E as outras cores são variáveis. Estão variando. Por fim, nós vamos só montar agora nosso gráfico. No gráfico de coluna, nós temos a linha que sobe, que vai representar a quantidade. Aí eu vou observar qual é a quantidade máxima? 6. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser bem proporcional, né? Pra ficar um negócio esquisito. Então, milímetro. embaixo
são justamente o que pesquisamos, né? As cores. De forma crescente, eu vou colocar só as iniciais aqui, ó. Azul, branco, lilás, preto e verde. E então, vamos fazer o quê? Nós vamos subir aí até a quantidade de cada cor em relação à frequência absoluta. A cor azul, ela tem 6 pessoas, então vou subir até a cor azul. O lilás ele sobe também até os 6. Então deixa eu colocar até o 6. O branco vai até o 3. Então até a altura do 3. O preto é apenas 1. Então é lá embaixo aqui, ó. E o verde são 4. Aqui então montamos nosso gráfico de coluna. Dá um trabalho? Dá um trabalhozinho, mas é gratificante. Tá? Se não fosse um gráfico de coluna, se fosse um gráfico de linha, o gráfico de linha ele é o mais fácil de todos. Por quê? Olha só, o azul, eu só vou marcar um pontinho aqui na altura do azul, que é 6. O branco na altura do 3. O azul ou lilás também na altura do 6. E o preto na altura do 1. E o verde à altura do 4, que é mais ou menos aqui, eu acho. E aí, nós ligaremos a linha. Pá. Subindo aqui. Subindo para lá. E subindo para cá. Pronto. Aqui é o gráfico de linha. Já está montado. Por isso que eu falei que é o mais rápido e mais simples. O gráfico de setores, ele vai usar a frequência relativa. Só que aí vai ficar para uma outra aula, um outro momento. Ok? E aqui chegamos ao final dessa aula. Espero que você tenha aprendido. Espero que você agora consiga montar sua tabela, encontrar sua frequência relativa através da regra de 3. E também, claro, montar um gráfico aí. Nem que sabe aquele gráfico de linha. Eu acho que é o mais simples que tem para fazer. Nos veremos agora na próxima aula, tá? Depois nós vamos falar sobre a média aritmética, sobre moda, mediana, essas coisas também baseados nessa tabela de distribuição, tá ok? Então aguardo você na próxima aula, nesse mesmo canal. Tá? Um abração, vem com Deus, tchau, tchau.